Senhor tem me chamado para estar cumprindo realmente o meu chamado, e a gente vai estar, de fato, nos ausentando da família Viva. Fomos chamados para um outro ministério, estaremos ministrando, pastoreando um outro grupo de pessoas para a glória de Deus, para a honra de Deus. E eu estou aqui nessa manhã para falar do Evangelho com muito temor e tremor, falar do Evangelho que é o Evangelho que rasga, é o Evangelho que confronta, é o Evangelho que eu acredito, é o Evangelho que eu não abro mão, é o Evangelho que eu creio que é inerrante, é o Evangelho que podem falar qualquer coisa sobre ele, mas ele é mais atualizado do que o jornal de amanhã, e ele vai ser mais atualizado daqui a 2000 anos. Podem falar mal dele, podem tentar querer trocar ele, podem tentar querer mudar uma palavra ou outra, mas não irão conseguir, porque o Evangelho é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é voz de Deus, e é nele que nós temos que nos apegar, crer e saber que ele é o nosso manual de vida. Eu quero pedir a você que abra em João 3. Nós vamos estar lendo João 3. Um texto muito conhecido por todos. João 3, a partir do verso 1. Assim diz a palavra. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ó Deus, nós louvamos o teu nome, meu Deus. Ó Pai, que venhamos a entender aqui o que é esse novo nascimento, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor me use, que o Senhor fale através de mim. Ó Deus, mas que a tua palavra, Senhor, ela seja a única que fica aqui nos corações, ó Pai, de cada pessoa que aqui está. Ó Deus, e que o Senhor venha transformar, e que vidas que entraram aqui, ó Pai, não sairão as mesmas, porque a tua palavra tem poder para isso, meu Pai. E eu rogo ao Senhor, através do teu Espírito Santo, vá rasgando corações aqui neste dia, nesta manhã, para a glória, honra e louvor do teu nome. Esse texto ele é muito conhecido, é um texto muito pregado, é um texto muito falado, é um texto muito estudado, é um texto que mexe muito comigo, porque nós vamos aqui ver um homem chamado Nicodemos. Eu não vou entrar muito aqui naquilo que ele era ou deixou de ser, porque eu quero me apegar naquilo que eu trouxe, aquilo que Deus pediu para liberar para vocês aqui nesta manhã. Nicodemos era um homem que era o bambambam. Ele era mestre. Ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio é como se fosse o STF de hoje em dia. Mas Nicodemos não era o Alexandre de Moraes. Fiquem tranquilos. Só para descontrair. Nicodemos era membro do Sinédrio. Um homem muito inteligente. Um homem muito sábio. Um homem que as pessoas chegavam nele para pedir conselho. Era um homem muito sábio. Mas aquele homem ele estava indignado. Aquele homem, eu acredito que ele estava perdido. Porque ele viu um homem simples, chamado Jesus, curando, libertando, falando em nome de um pai que eles até então nem acreditavam que seria dessa forma. E ele falou assim: eu tenho que conversar com esse homem. Eu tenho que saber que sabedoria é essa, porque eu já sou muito sábio. Como que ele é mais sábio do que eu? Eu tenho que descobrir qual é o segredo dele. Será que ele estudou aonde? Será que ele fez faculdade em Harvard? Eu creio que Nicodemos ficou totalmente desnorteado com Jesus, a ponto de marcar com ele à noite para conversar. Alguns dizem que ele marcou à noite porque era para ele não ser visto com Jesus. Afinal de contas, Jesus já era perseguido, Jesus já era ali, as pessoas já se questionavam muito, e ver um membro do Sinédrio com Jesus poderia prejudicar o próprio Nicodemos. E o primeiro aprendizado que eu já tiro da palavra de Deus aqui é esse:
é que muitas vezes estamos muito preocupados com o que aquilo vão falar a nosso respeito e deixamos de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Muitas vezes estamos muito preocupados com o que vão pensar a nosso respeito e deixamos de falar dele. Muitas vezes estamos muito preocupados com o que vão falar sobre nós quando dizemos que nós servimos a um Deus vivo e deixamos de viver as benesses que Ele tem para nós, vivermos o propósito que Ele tem para nós. Mas aqui, nessa parte do texto, Nicodemos ele pergunta para Jesus e Jesus fala para ele, você tem que nascer de novo. Aqui Jesus ele dá um nó na cabeça de Nicodemos. Nicodemos, um homem tão sábio, ele olha para Jesus e fala, mas como pode um homem, depois de velho, nascer novamente, entrar no ventre de sua mãe? Querido, então uma das aprendizados que eu tiro desse texto, e eu quero trazer para o nosso dia a dia, eu gosto sempre de ser muito prático em minhas pregações, nascer de novo. O que é nascer de novo? Quando um bebê nasce, ele está no ventre de sua mãe, e o médico tirou ele, cortou o cordão umbilical, deu 2 tapinhas no bumbumzinho dele e ele chorou. Esse bebê tem passado? Ele não tem passado. Ele acabou de nascer. Ele tem algum trauma? Não. Ele tem algum medo? Não. Ele tem alguma ansiedade? Não. Ele tem algum boleto para pagar? Também não. Nascer de novo, quando você levanta a tua mão, presta muita atenção nisso, quando você levanta a tua mão para aceitar Cristo e você nasce de novo, significa que você não tem mais passado. Você nasceu novamente. Quando você nasce novamente, você não tem passado. O teu passado ficou na cruz de Cristo. O teu passado ficou na cruz. Os seus pecados foram perdoados. Os seus traumas foram sarados. Você foi curado. A tua ansiedade não pode existir mais, porque agora está tudo na cruz. Então, quando nós nascemos de novo, nós vamos aprender a andar, nós vamos aprender a engatinhar, nós vamos aprender a falar, nós vamos aprender a ler, nós vamos aprender a ir na escolinha. E nós seremos uma nova pessoa, porque aquele passado não existe. É por isso que as pessoas, depois que você encontra Jesus, depois que você nasce de novo e você serve a Deus, elas olham para você, as pessoas do seu passado, elas olham para você e falam assim, essa pessoa é o Joaquim mesmo? Esse era o Joaquim que ficava lá? Não, não é não. E não é mesmo, porque nasceu de novo. O novo nascimento, ele nada mais é de você entender que você não tem passado. Jesus ele vai falar que quando nós vamos seguir a Ele, nós temos que renunciar. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Querido, se fez novo. As misericórdias do Senhor, elas são renovadas manhã após manhã. Quando você abre os teus olhos na sua cama de manhã assim, ó, misericórdia renovada, misericórdia renovada, misericórdia renovada. Você nasce de novo todo dia. O seu passado não existe. O grande problema é que a gente nasce de novo, mas a gente quer ficar vivendo como escravo. Muitos nascem de novo, mas quer ficar vivendo como escravo. Quer continuar vivendo no Egito. O nascer de novo ele é tão interessante que quando o povo do Egito, o povo hebreu estava preso no Egito, e assim Moisés libertou o povo. Quando você vai lá no livro de Levítico, você percebe que Deus ele ensina o povo a viver novamente. Em Levítico você vai perceber que Deus ele coloca as leis, ele coloca o modo de ser das pessoas. Vocês têm que viver assim agora, tá? Agora, quando você ficar doente com lepra, você tem que fazer isso, 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 isso. Mulher, quando você estiver nos seus dias, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Quando você quiser remissão dos seus pecados, você vai ter que pegar um cordeiro, vai ter que levar até o sacerdote. Por quê? Porque o povo estava acostumado a viver na cultura do Egito. Eles não sabiam o que era viver na cultura do Deus vivo. E o Deus vivo tinha que preparar aquele povo para viver novamente. Quando você aceita Jesus, você não sabe o que é viver de acordo com Deus vivo. Você nasceu de novo. Aí quando você vai lendo a palavra, Ele vai te ensinando. Ele vai te ensinando assim, não roubarás, não matarás. Amai ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Tenha paz. Você começa agora a aprender a viver. Mas, infelizmente, às vezes você sente falta do passado.
E você sente o cheirinho do passado e você quer voltar. Porque você ainda quer viver como escravo, sendo que Deus já falou que você é filho. Nascer de novo é aceitar a identidade de filho. Nascer de novo não é aceitar mais aquilo que acontecia na tua vida no passado. É interessante que aconteceu algo uns dias atrás. Minha esposa estava ouvindo lá a Rádio 88 FM, e eles estavam num debate, falando sobre quando a pessoa aceita Jesus e vai para o céu. E o assunto era o seguinte: o que você pensa quando uma pessoa, talvez com 70, 80 anos de idade, nunca aceitou Jesus, nunca conheceu, e lá no leito de morte aceita Jesus e vai para o céu? Teve uma pessoa que entrou em contato e falou o seguinte: eu não concordo. Porque, afinal de contas, essa pessoa aproveitou a vida toda. E a gente que aceitou Jesus não está aproveitando essa vida. Querido, você pode ser batizado dentro da igreja e não ter nascido de novo. Essa mulher, em outras palavras, querido e querida, ela está dizendo o seguinte: é ele que aproveitou a vida, eu com Jesus não estou aproveitando nada, porque eu queria estar vivendo como escrava, eu queria estar vivendo como ele viveu. E quantos de nós que estamos aqui nessa manhã aceitou Jesus talvez com 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, e olha para trás e diz assim: oh meu Deus, por que eu já não te conheci antes? Oh Senhor, por que eu já não te conheci quando eu tinha 15, 10, ou talvez nascido no Evangelho? Enquanto tem pessoas que não entenderam, que não sabem o que é nascer de novo. Quando a pessoa tem um pensamento como esse, é porque ela não entendeu o verdadeiro Evangelho. Ela não entendeu o que é nascer de novo. É uma pessoa que está dentro da casa do Senhor e se bobear está pregando a palavra, se bobear está sendo líder de célula, se bobear está orientando pessoas, mas ela mesma está com saudade do passado. Ela mesma que está vivendo como escrava, porque ela acredita que quem está lá na balada está aproveitando, quem está tomando cerveja está aproveitando, quem está tomando cachaça está aproveitando, mas quem está aproveitando de verdade, vida verdadeira, somos nós, porque nós temos o Senhor dos Exércitos. Às vezes as pessoas não entendem isso. Quem tem vida somos nós. Quem tem alegria somos nós. Quem tem paz somos nós. Quem não é mais escravo somos nós. Porque eles não podem dizer não para a bebida, porque estão no vício da bebida. Nós podemos dizer: eu não quero bebida. Eles vão ficar no vício do cigarro, mas nós podemos dizer: eu não quero cigarro. Eles vão viver uma vida muito fraca, muito pequena, porque precisa de momentos para ser felizes. Nós somos felizes desde que nós acordamos até a hora que nós deitamos. E se você ainda não está experimentando essa felicidade, é porque você ainda não entendeu o poder de nascer de novo. Mas o texto continua. Nós temos que nascer da água. Alguns podem pensar que ser nascido da água é você ter batizado nas águas. E você pode ter sido batizado e simplesmente não ter nascido de novo. Outros podem acreditar que nascer das águas é nascer do Espírito. E você pode ter sido batizado com o Espírito Santo e não ter sido nascido de novo. Toma muito cuidado com isso. O nascimento da água é o nascimento da palavra. É a palavra operando em vós e gerando mudanças significativas. Jesus disse em João capítulo 15: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Em Efésios 5, 25, 26, Paulo vai dizer: assim como Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela para santificar, purificando com a lavagem da água da palavra. A palavra que purifica, a palavra que faz você nascer de novo. Quando você abre essa palavra e você lê logo ela pela manhã, você começa a meditar nela, você está nascendo novamente. Porque você vai ver, por exemplo, Davi. Davi, quando ele olha simplesmente para a alma dele, e ele fala: por que está abatida a minha alma? Porque perturba dentro de mim. Espera em Deus, minha alma. Espera em Deus, minha alma. E quando você abre isso aqui, o seu peito está angustiado, a tua mente está confusa, a tua alma está bagunçada, mas você tem o poder de ler uma palavra dessa e dizer: acalma minha alma, porque o Senhor está contigo. Acalma minha alma, porque o Senhor está fazendo a obra. Acalma minha alma, porque o Deus está em silêncio, mas Ele não esqueceu de você. Acalma minha alma, porque Ele está trabalhando enquanto nós dormimos. Isso é nascer de novo.
O novo nascimento é muito mais do que peripectonia, nem sei se é assim que se fala. O nascer de novo, querido e querida, ele é uma entrega. E você nasce da água, e você nasce do Espírito. E o que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é deixar de ser natural. Oh, Deus. Nascer do Espírito é você deixar de ser natural. É você viver o sobrenatural. É você viver aquilo que o Eterno quer que você viva. E não aquilo que dá para viver. Como tem crente sobrevivendo. E Deus quer que ele viva. Nascer do Espírito é você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Nascer do Espírito é você viver o extraordinário todos os dias. Nascer do Espírito é você levantar pela manhã e mesmo que a vida esteja toda confusa, e assim pode estar, mesmo que você esteja vivendo o vale da sombra da morte, e se você não viveu o vale da sombra da morte, fica tranquilo, você ainda vai viver. Mas nascer do Espírito é mesmo quando você está dentro do vale da sombra da morte, você olhar para Deus e dizer, mas eu sei que a tua vara e o teu cajado me consola, eu sei que o Senhor está me acompanhando. É você lá no vale, olhar para Deus, mesmo chorando, clamando e dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele não perdeu o controle de nada, Ele está sobre a minha vida. Isso é nascer do Espírito, querido. Nascer do Espírito é você viver na expectativa do sobrenatural de Deus. Nascer do Espírito é mesmo quando está tudo ruim, você sabe que Deus pode fazer algo amanhã, daqui a pouco, daqui a 10 minutos. Nascer do Espírito é você entender que essa paz que você tem dentro de você, meu querido, minha querida, nascer do Espírito é você entender que essa paz que está dentro de você é a paz que excede todo entendimento. É a paz daquele que pode dar paz, é a alegria daquele que pode dar alegria, é a harmonia daquele que harmoniza todas as coisas. Essa paz ela é inexplicável e o mundo pode tentar explicar, mas não vai conseguir, porque é a paz que excede todo entendimento. Nascer do Espírito, queridão, queridona, é você saber que você não vai conseguir entender o eterno. Não tenta buscar entender o eterno, não tenta. Porque se você buscar entender o eterno, você vai pôr dentro de uma caixinha. O eterno não cabe na caixinha da tua mente. Talvez você está orando a Deus para Deus te dar uma casa. E você clama, você chora, você grita. Mas Deus quer te dar uma fazenda. Deus quer te dar um condomínio inteiro. Deus quer te dar casas na praia. Mas você fica colocando Deus dentro de uma caixinha e você acha que Ele só pode te dar um apezinho pequenininho do Minha Casa Minha Vida. E eu não tenho nada contra. Mas eu só quero que você entenda a grandeza do teu Deus. Eu só quero que você entenda que você não pode querer entender Deus, porque Deus não é para ser entendido, Deus é para ser vivido. Porque quando nós tentamos entender Deus, nós ficamos malucos, porque as coisas dele confundem qualquer um. Confundiu Nicodemos. Se confundiu Nicodemos, querido, um homem estudioso. Mas nós vemos pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, não têm conhecimento nenhum, mas vive todo dia o sobrenatural de Deus. Porque Deus está acima de todo entendimento humano. Por isso que você não pode tentar entender Deus, apenas viva. Nascer de novo não é entender Deus, nascer de novo é viver Deus. Nicodemos não tinha como entender isso, porque ele estava muito na letra, ele estava muito na palavra, ele não entendeu ainda que nascer de novo não é buscar entender o que Jesus está fazendo, nascer de novo é apenas viver o que Jesus quer que nós vivamos. A mente mais sábia como a Nicodemos não conseguiu atingir esse alvo, não conseguiu entender isso. E muitas vezes você está perguntando para Deus, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, eu quero entender, eu preciso entender. Não, eu não preciso entender mais. Eu já fiz muito essa pergunta para Deus. Senhor, eu preciso entender, porque eu estou ficando maluco, eu estou ficando confuso, eu preciso entender. E Deus, Ele olhou para mim e disse, você não tem que me entender, apenas viva aquilo que eu quero que você viva, e na hora certa você vai entender o que eu já estava preparando para você, desde que você nasceu.
Isso é nascer de novo. Nascer de novo é vida na vida. Nascer de novo é estar ligado na videira. Nascer de novo é saber que Ele está fazendo a obra que Ele quer fazer na tua vida. Nascer de novo é você agradecer a Ele mesmo que você esteja no vale. Nascer de novo é agradecer a Ele mesmo que esteja desempregado, talvez passando dificuldade financeira, mas a dificuldade financeira que você está passando, você olha para o teu armário e não falta o arroz, não falta o feijão, não falta o café, não falta o macarrão, não falta o fubá, e ainda tem uma carninha. Isso é nascer de novo, é entender que Ele não nos abandonou, que Ele não perdeu o controle de nada. Oh Deus, nascer do Espírito. Quando você nasce de novo, aquele velho homem é destruído e um novo homem é construído. Quando você nasce de novo, o seu patrão olha para você e diz que depois que se tornou cristão, você produz mais, está mais pontual, não falta serviço, está mais honesto, comprometido. Nascer de novo, quando você nasce de novo, suas contas estão em dia, você não gasta mais do que pode pagar, você tem um nome limpo na praça. Quando você nasce de novo, se torna dizimista fiel e devolve aquilo que é de Deus, aquilo que é para Ele, porque tudo na verdade foi dele. Quando você nasce de novo, o seu vizinho sabe que você é diferente, você dá bom testemunho e se torna uma árvore frondosa, uma árvore com folhas verdes e lindas, onde as pessoas querem sentar em volta dessa árvore para descansar. Quando você nasce de novo, sua vida tem paz, 1000 pode cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você ficará de pé, você tem tranquilidade no teu coração. Quando você nasce de novo, o seu relacionamento com Deus se estreita, agora você começa a conversar com Ele face a face, e você começa a dar testemunho, porque Ele fala e você ouve, você fala e Ele ouve, e você tem uma troca muito linda com Deus. Aí você olha para Deus e fala: Senhor, obrigado, porque um dia Moisés falou com o Senhor face a face, e hoje através de Cristo eu consigo falar com o Senhor face a face. É muito profundo, querido e querida. Quando nós entendemos a palavra, e como nós sabíamos que nascer de novo é muito mais que ficar sentado num banco. Nascer de novo, querido, é muito mais do que você simplesmente falar que tem Deus no teu coração. Nascer de novo é muito mais profundo do que você imagina, e talvez você ainda não experimentou o extraordinário de Deus, porque você não entendeu o que é nascer de novo. Nasça de novo, queridão. Nasça de novo, queridona, porque você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Não se limite, não coloca limite em você, não coloca limite em Deus, porque Deus não tem limite. Deus é ilimitado. A sociedade tem tentado explicar Deus e não consegue. A sociedade está querendo dizer para nós que nós somos malucos, que não temos que servir esse Deus, porque não sabem quem é Ele. Quantas pessoas que eu vejo vivem como o povo egípcio, acreditando que Deus tem que ter uma cara, acreditando que tem que pegar Deus, e vive criando deuses por aí. Deus, Ele não pode ser explicado, Ele não pode ser visto, porque Deus é sentido, Deus é vivência, Deus é testemunho, Deus é viver o extraordinário, Deus é viver o sobrenatural. A pessoa chega no médico com o exame todo bagunçado, com doença, e dá 15 dias depois, o médico vai lá e imprime outro exame, e aquela pessoa não tem nada. E ele tenta explicar na ciência, mas ele não consegue explicar, porque ele não sabe o que é nascer de novo. Nascer de novo é crer num Deus que cura. Nascer de novo é crer num Deus que liberta. Nascer de novo é crer que teu maridão, talvez você está aqui sozinha, porque ele está na cachaça, ele está no bar, ou simplesmente ele não gosta de crente. Nascer de novo é crer que esse homem vai ser convertido para a glória de Deus. Nascer de novo é saber que seu filho vai sair do vício. Isso é nascer de novo, porque o nascer de novo é viver uma vida pela fé. O nascer de novo é viver uma vida no sobrenatural. O nascer de novo é viver uma vida que você não consegue enxergar agora,
porque você ainda não está pronto para enxergar. Porque se Deus colocasse você para enxergar agora, se bobear, você desviava. Você não está pronto para receber ainda. Isso é nascer de novo. E eu quero terminar, versículo 8. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento de Deus sopra para onde quer. O vento de Deus, ele faz do jeito que ele quer. Você pode até ouvir o som do vento. Você pode até sentir o vento, mas você não sabe para onde ele está indo. E o bacana disso tudo, e o lindo disso tudo, é que quando acontece algo novo na tua vida, Deus já estava preparando naquele momento, que você só ouvia o vento, você só sentia o vento, mas você não queria entender o vento. Porque agora aquele vento te levou para o destino que Ele já tinha colocado para você, desde quando você estava no ventre da tua mãe. Quer nascer de novo? Viva o extraordinário. Quer nascer de novo? Se entregue completamente para Deus. Quer nascer de novo? Não permita que aquilo que você sabe, ou aquilo que você conhece, ou aquilo que você tem de conhecimento, venha impedir aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Quer nascer de novo? Quando você lê um texto, não fica tentando entender ele muito exegeticamente, ou mileticamente. Não. Teologicamente, não. Apenas peça o Espírito Santo para te mostrar o que Ele quer falar com você nesse texto. E Ele vai falar. E ali você pode nascer de novo. Apenas com um texto, com um versículo da palavra de Deus. Fica de pé, eu quero orar pela tua vida. Se tem áreas ainda na tua vida que você reconhece que precisa nascer de novo, eu quero chamar você aqui à frente. Talvez você tenha que nascer de novo no seu casamento.